Olá, meus amigos, como vocês estão? Estudando firmes na nossa meta, não é? Nós temos que sempre continuar, não importa quanto tempo isso leve, mas se essa é, ou seja, se a aprovação é uma meta para nós, nós vamos continuar estudando. Então, hoje, nós vamos continuar aqui estudando. Hoje, nós vamos fazer algumas questões sobre recursos e outros temas afetos ao processo civil. Repetindo, para incentivar você, uma das maneiras de você estudar e de você se preparar, até mesmo medir como você está na sua preparação, é como você tem se saído nas questões de prova, como você tem praticado e qual tem sido o seu percentual de acertos e erros em exercícios. Aí você poderia me dizer, professora Patrícia, mas eu estou estudando e aí quando o professor explica, tudo me parece muito claro. Quando eu vou fazer uma questão de prova, eu tenho dificuldade, eu erro. Calma. Calma por quê? Porque com o passar do tempo e com a sua persistência no estudo, você vai observar, especialmente por cada banca examinadora, que vão ter assuntos que eles cobram mais. E se você errou uma, duas, três vezes, você não vai errar a quarta. Pode ter aquele assunto que foi cobrado de um jeito numa questão, mas é o mesmo dispositivo que está sendo cobrado em outra, e você já fala, isso aqui eu já respondi em outra prova. E isso vai se tornando um cotidiano, de maneira que você vai conseguir, vai conseguir. Então vamos fazer aqui algumas questões. Hoje vamos começar, como eu disse a vocês, em recursos. Então, abramos aí a nossa primeira prova, prova do TRT da 8ª região, analista judiciário, área judiciária, uma questão, portanto, de múltipla escolha. No que se refere aos recursos, assinale a opção correta. Antes mesmo de avançarmos, vamos só falar um pouquinho aqui, rapidamente, sobre o que é o recurso. Se eu precisasse te dar um conceito, coisa que não vai cair na sua prova, mas se eu precisar te dar um conceito, recurso é um meio voluntário de impugnação de uma decisão judicial. Por que eu digo que é um meio voluntário? Existe uma maneira, digamos, involuntária, por força de lei, em que essa decisão judicial vai ser apreciada? Sim. Hoje, ainda, o artigo 475 do Código de Processo Civil vai trazer aquelas hipóteses em que uma sentença precisa ser confirmada pelo tribunal. Ou seja, o que eu estou dizendo para você? Que uma sentença precisa ser confirmada pela instância superior e não vai produzir efeitos antes dessa confirmação. Estou falando com você do duplo grau de jurisdição obrigatório, também chamado de remessa ex officio ou remessa necessária, reexame necessário. Via de regra, nós estamos falando daquelas decisões em que a Fazenda Pública perdeu. E a Fazenda Pública perdeu numa causa cujo valor seja superior a 60 salários mínimos e, portanto, ela está sendo direta ou indiretamente condenada. E essa decisão não está baseada em súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal Superior. Porque se essa decisão estiver baseada em súmula ou jurisprudência dominante de um Tribunal Superior, não tem necessidade de reanálise da questão. Vale a súmula, vale aquele entendimento que chegou naquele dispositivo contrário à Fazenda Pública. Mas se não for uma hipótese de reexame necessário, nós estaremos falando então do recurso, o meio voluntário. Uma parte, o terceiro prejudicado, ou até mesmo o Ministério Público, uma vez que fica inconformado ou inconformada com aquela decisão, vê então no recurso a possibilidade de provocar, de promover uma reanálise dessa medida. Os recursos estarão, via de regra, no Código de Processo Civil, a partir do artigo 496
em diante. Nós vamos ter uma primeira parte até o artigo 512, que nós vamos chamar de Teoria Geral dos Recursos, e depois do artigo 513 em diante, o estudo dos recursos em espécie, iniciando-se pelo recurso de apelação. Também vamos ter outras legislações extravagantes em que nós teremos a previsão de recursos. E aqui vale uma observação. Existe um princípio chamado princípio da taxatividade. O que quer dizer o princípio da taxatividade? Os recursos estão taxativamente previstos em lei federal. O artigo 22, inciso 1 da Constituição, diz que compete à União legislar sobre direito processual, dentre outras disciplinas que nós vamos ter lá no inciso 1 do artigo 22 da Constituição. Mas direito processual e recurso é uma ferramenta do direito processual. Só pode ser trazido e disciplinado em lei federal. O que significa? Primeiro, uma lei municipal, uma lei estadual, um regimento interno não pode criar um recurso. Essa é a primeira coisa. As partes, os recorrentes, também não podem inventar recursos. É preciso interpor o recurso adequado, o recurso cabível. O que quer dizer o recurso cabível? O recurso que está previsto em lei. Partindo disso, vamos iniciar aqui as nossas questões para vermos o que as bancas têm pedido acerca desse tema. Diz assim a primeira alternativa: a desistência de recurso já interposto, a desistência de um recurso já interposto, somente dependerá da anuência da outra parte se já houverem sido apresentadas as contrarrazões. Certo ou errado? Errado, porque vai dizer aí o artigo 501 que as partes podem desistir do recurso, independentemente de consentimento dos litisconsortes ou da parte contrária. Ora, se o recurso é um meio voluntário de impugnação da decisão judicial, desistir dele também é um ato próprio da vontade do recorrente. E isso faz com que a parte que recorreu, mesmo que a outra parte tenha apresentado contrarrazões, pode desistir desse recurso a qualquer tempo até o início da sessão de julgamento que iria ou que deveria apreciá-lo. Mas eu não preciso da anuência da outra parte. Portanto, a letra A está errada. Letra B. O recorrente deverá comprovar o preparo até o último dia de prazo para recorrer, sob pena de não ser conhecido o recurso. Errado. E errado por quê? Porque o artigo 511 vai dizer que no ato da interposição do recurso é preciso demonstrar o requisito do preparo. Vejamos isso. O preparo é um dos 8 requisitos clássicos, básicos de admissibilidade dos recursos. Que requisitos seriam esses? Bom, cabimento, eu preciso apresentar o recurso cabível, conforme está previsto em lei. Por exemplo, eu não posso apresentar um recurso extraordinário atacando ou impugnando uma sentença ou uma decisão interlocutória, porque da sentença cabe apelação, da decisão interlocutória cabe agravo. Então, eu tenho que apresentar o recurso cabível. Depois, legitimidade e interesse de agir. Quem é que tem legitimidade para recorrer? A parte, o terceiro ou o MP. Como que essas figuras vão demonstrar interesse de agir, ou interesse em recorrer, melhor dizendo? A parte tem que ter sido vencida, ela tem que ter sofrido sucumbência. O terceiro tem que ser prejudicado. O que é um terceiro prejudicado? Ele está atingido pelos efeitos da decisão. E o Ministério Público pode recorrer, sendo parte ou sendo fiscal da lei. Então já vimos cabimento, legitimidade e interesse. Adequação.
A fundamentação do recurso deve ser adequada ao pedido postulado. Explico. Se eu, num recurso de embargos de declaração, alego omissão como fundamento do recurso, o meu pedido do recurso é de completar, de integrar o julgado, de preencher a lacuna, porque o magistrado foi omisso. Se a minha fundamentação, o meu argumento do recurso foi, por exemplo, que houve contradição ou obscuridade, o meu pedido tem que ser de esclarecimento do decisum. Eu tenho que fazer, então, um link, uma ligação, uma proporção, digamos assim, entre a fundamentação do recurso e o seu respectivo pedido. Isso é recurso adequado. O que seria um recurso inadequado? Se eu, por exemplo, apresentar o recurso de embargos de declaração, alegando, por exemplo, contradição, e o meu pedido lá no final for de integração, de completar a lacuna, seria um recurso inadequado, porque a sua fundamentação e o pedido são absolutamente incompatíveis. Depois nós vamos ter outros requisitos, chamados aqui de requisitos de admissibilidade extrínsecos. Seriam tempestividade, regularidade formal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do recurso e preparo. Vamos ver. Tempestividade, o recurso deve ser interposto dentro do prazo e os prazos estão previstos em lei igualmente. Regularidade formal é porque o recurso segue uma certa solenidade. O que seria essa certa solenidade? A petição primeira do recurso vem endereçada ao juízo prolator da decisão atacada e esse juízo prolator da decisão atacada, após fazer análise da admissibilidade, intimar a parte contrária para as contrarrazões, se for o caso, vai remeter os autos ao juízo competente para apreciar o recurso. Então, quando eu faço um recurso, quando eu interponho um recurso, eu tenho que obedecer que essa primeira peça é a peça de pedido de admissibilidade e as razões do recurso, que vão juntas, devem ser apresentadas no mesmo momento no processo civil, mas essas razões do recurso já são endereçadas ao órgão julgador. Essa é a regularidade formal, portanto. Inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do recurso. Que seriam esses fatos ou quais seriam esses fatos? Primeiro, a desistência, que nós vimos na letra A. Se uma das partes interpôs o recurso e desistiu dele, não vamos apreciá-lo. Depois, a renúncia. O que é a renúncia? Antes mesmo de apresentar o recurso, tendo conhecimento daquela decisão, conformado ou inconformado, eu decidi que não vou recorrer. Ora, se eu não vou recorrer, eu posso renunciar ao direito de recorrer. E quando eu renuncio, eu estou extinguindo a possibilidade de recurso. Terceiro, preclusão lógica. O que vem a ser a preclusão lógica? É quando sai uma decisão, o magistrado prolata essa decisão e eu não discordo dela. Ao contrário, eu a cumpro. Ora, se eu cumpro com uma decisão judicial, é porque eu não tenho interesse em recorrer. Esse seria um fato, cumprir com a decisão, impeditivo do recurso. E o último requisito de admissibilidade, assim, bem em linhas gerais, não é? O último requisito de admissibilidade é o preparo, o que a gente paga para interpor recurso. Por exemplo, no juizado especial, a gente não precisa pagar custas para ajuizar a ação, mas precisa pagar para recorrer, para apresentar o recurso inominado. Um recurso especial, a gente tem que pagar, se quiser interpor, a gente tem que pagar as custas de interposição, mais o porte de remessa e retorno. Então, nós vamos ter que pagar. Quando é que a gente paga? Volta lá no artigo 511 para corrigir a questão. Não é no último dia de prazo para recorrer, e sim no ato da interposição do recurso. Mas se eu tiver feito um depósito
ou seja, um pagamento, se eu tiver preparado o recurso num valor menor do que o devido, vai dizer esse mesmo artigo 511 que o magistrado pode intimar o recorrente para fazer a complementação, sob pena desse recurso, se não complementadas as custas para interposição, que seria o preparo, aí sim seria inadmitido. Então, e o artigo 518, que fala da apelação, vai dizer que se o apelante provar um justo impedimento pelo qual ele não conseguiu pagar para recorrer, vamos dar o exemplo clássico, greve de banco. Então, nestas hipóteses, aí a gente pode dar uma dilação de prazo. Mas o que se diz aqui, o que a alternativa B pergunta, é que o recorrente deverá comprovar o preparo até o último dia de prazo para recorrer. Isso está errado, porque o artigo 511 fala que o recurso deve ser preparado ou as custas para recorrer devem ser apresentadas no ato da interposição do recurso. Então, letra B também está errada. Letra C. Se o assistido vedar, o assistente simples não poderá recorrer, já que sua atividade é subordinada àquele. Aqui está certo. Como que um assistente vedaria, como que um assistido vedaria o recurso do assistente? Aí a gente precisa conhecer lá atrás no Código de Processo os artigos 50 a 55 do Código de Processo Civil, que vão falar da assistência. E aqui nas nossas aulas nós já conversamos um pouquinho sobre assistência como forma de intervenção de terceiros, não é assim? Vejam, se eu sou sua assistente numa demanda, significa dizer que você é parte e eu não sou parte, eu sou assistente. Por que eu pedi para entrar nesse processo? Porque eu tenho interesse jurídico na demanda. Quando a gente tem esse interesse jurídico e ingressa como assistente, essa nossa assistência pode ser classificada em assistência simples ou assistência litisconsorcial. Qual é a diferença? A diferença é que a assistência simples se dá quando o assistente tem relação jurídica com o seu próprio assistido e não tem nenhuma relação com a parte contrária. Não preciso nem dizer que o assistente litisconsorcial tem, na verdade, relação jurídica com a parte contrária, mas resolve ser assistente para tentar influir na sentença. Você pode me perguntar, se esse assistente quisesse, poderia ingressar com a demanda, uma outra demanda autônoma, sozinho? Sim, tranquilamente, mas optou por vir como assistente. Esse assistente simples, vai dizer o artigo 53, que ele tem poderes mais restritos. E que poderes mais restritos são esses? Por exemplo, diz o artigo 53 que o assistente simples ou a assistência não obsta o reconhecimento da procedência do pedido, não obsta a desistência da ação, não obsta o acordo, a transação. E por que não vai obstar? Porque as partes, lembra que eu, assistente, não sou parte, porque as partes têm total direito de chegarem num ponto comum sobre os seus interesses. Se elas fazem um acordo, você conhece isso muito bem. Quando a gente faz um acordo em audiência, o que o magistrado já fala? Que ele homologa por sentença aquele acordo e que desde já, claro que isso ele perguntou para as partes, e que desde já as partes renunciam ao direito de recorrer. Ora, se as partes renunciaram ao direito de recorrer e o assistente simples tem poderes limitados, então o assistente simples não poderá mais recorrer, ainda que inconformado com a decisão. Então, na letra dos artigos 52 e 53
do Código de Processo, nós vamos ver o limite da assistência simples, que realmente vai ter aí subordinação à atividade praticada pela própria parte. Bom, vamos para a letra D e letra E e vamos ver quais são os erros dessas alternativas. Letra D. O efeito conferido pela lei ao recurso especial impede a execução da sentença provisória. Flagrantemente errado por força do artigo 497 do Código de Processo, que vai dizer aí que o recurso extraordinário e o recurso especial não impedem a execução da sentença. Então, se a própria lei, em seu artigo 497, está dizendo que não impede, então a letra D está errada. E por fim, a letra E, que vai dizer: o acolhimento de um dos pedidos alternativos não impede que o autor recorra, pleiteando a concessão de um outro pedido. Ora, o artigo 288 vai falar do que é um pedido alternativo. Nossa, deixa eu apagar isso aqui, gente. Que bagunça que eu fiz aqui nesse C, não é? Mas enfim, deixa eu só mostrar aqui para vocês que esse é o artigo 282 do Código de Processo. Deixa eu só apagar, porque ficou muito feio e a gente não pode ter aqui, já fica feia a nossa letra aqui, né? Então a gente não pode deixar aqui tão feio assim. Bom, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Artigo 288 do Código de Processo. Não tem nada não. Você está vendo aí a minha letra. O que diz o artigo 288? Ele vai falar em pedidos alternativos. Quando o pedido é alternativo, o indicativo de que ele pode ser assim está lá na origem da obrigação. Porque pela lei ou pelo contrato, a obrigação seria alternativa. Por exemplo, a gente vai ter lá no Código Civil, no artigo 252 em diante, salvo o melhor juízo, a modalidade das obrigações alternativas, em que desde o começo é possível ao devedor da obrigação, via de regra, desculpem, gente, essa rouquidão, desculpem, é permitido ao devedor cumprir a obrigação de mais de um modo. Então eu posso colocar lá, não é? Que eu estou vendendo a minha casa e que eu aceito carro ou dinheiro. No dia do pagamento, o devedor pode me entregar um carro ou um dinheiro. Ele não pagou. Aí eu vou executar o contrato, eu quero cobrar o contrato para que esse devedor, então, conforme a obrigação estabelecida, me entregue carro ou dinheiro. Se o juiz, porventura, o condenou a me pagar dinheiro e não localizou o dinheiro, mas localizou o dinheiro no Bacen, não localizou espontaneamente, mas fez o Bacen-Júri e bloqueou o dinheiro, eu não posso recorrer dizendo: Excelência, o que eu queria era ganhar o carro. Por que eu não posso dizer isso? Porque quando o pedido é alternativo, é porque a obrigação pode ser cumprida de mais de um modo. De modo que, se eu fiz os pedidos A ou B e o juiz me deu o pedido B, eu não tenho interesse em recorrer para alcançar o pedido A. Por que não? Porque eu mesma, na condição de autora, ao formular os pedidos, não elenquei a ordem de prioridade e não poderia fazê-lo, porque a obrigação é alternativa. É diferente de nós falarmos aqui de cumulação imprópria eventual ou subsidiária. Fazemos dois pedidos. Pedido A é o pedido principal, que se não acolhido, que seja acolhido o pedido B. Ah, o pedido B foi acolhido. Tenho interesse em recorrer para alcançar o pedido A?
Neste caso, sim, porque aí nós estamos no artigo 289, e o artigo 289 fala de pedido principal e pedido subsidiário. O pedido subsidiário é um plano B. Se o plano A não for aceito, pelo menos eu tenho o plano B. Ora, mas se o plano B foi aceito e eu ainda posso recorrer para alcançar o pedido A, então eu ainda tenho recurso, diferentemente do pedido alternativo. E aí vai dizer aqui a letra E, e portanto ela está errada, que o acolhimento de um dos pedidos alternativos não impede que o autor recorra pleiteando a concessão do outro pedido. E impede sim, porque se os pedidos são alternativos, não existem ordem de prioridade. Portanto, 5 itens aí apreciados. Vamos para a próxima questão. Prova de 2013 do TRF da 2ª Região, prova de juiz federal. Um concurso, obviamente, mais elaborado. Admitida pelo STF a repercussão geral em recurso extraordinário, a providência correta a ser tomada pelo juiz de primeiro grau com relação aos processos que tenham por objeto matéria idêntica à que foi alcançada pela repercussão geral será o quê? Bom, olha só o que vai dizer aí a banca examinadora. Foi admitida a repercussão geral em um recurso extraordinário. A providência correta a ser tomada pelo juiz de primeiro grau com relação aos processos que tenham por objeto matéria idêntica que foi alcançada é o quê? Sobrestar os processos após concluída a instrução processual e aguardar a solução definitiva do STF, já que esse recurso que será apreciado tem repercussão geral. Proferir sentença após o julgamento do mérito do recurso extraordinário em conformidade com a solução dada pelo STF à matéria, dar andamento regular aos processos, inclusive proferindo sentença independentemente da solução da repercussão geral pelo STF, dar prosseguimento regular aos processos dos juizados especiais federais, pois contra os acórdãos de suas turmas recursais não é possível a interposição do recurso extraordinário, ou sobrestar os processos na fase em que se encontrem e aguardar a solução definitiva. Primeira coisa que a gente vai precisar resolver aqui é, nós vamos sobrestar, ou seja, suspender o processo, ou nós vamos dar regular processamento. A primeira coisa que a gente precisa entender é, a repercussão geral é mais um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Além dos 8 requisitos que nós falamos há pouco, a repercussão geral é mais um deles. E o que significa termos essa repercussão geral? Que o recurso, ou que a matéria objeto da controvérsia, extrapola os limites subjetivos e objetivos da causa, de modo que ela tem questões de alta relevância do ponto de vista político, jurídico, econômico ou social. Mas isso não quer dizer em momento algum que o STF mandou suspender o andamento dos outros processos. Não existe nenhuma obrigatoriedade de suspender. Só existe obrigatoriedade de suspender quando é um recurso repetitivo. O que é o recurso repetitivo? Nós temos vários recursos com aquela questão. E aí, o Tribunal Superior, ao receber o recurso, manda, na verdade, que sejam remetidos ao STJ, por exemplo, 3, 4 recursos paradigmas, ou seja, recursos representativos da controvérsia. Aí sim, se é caso de recurso repetitivo, se o Tribunal Superior vai julgar o recurso, então todo mundo aqui vai esperar. Porque aquilo que o Tribunal Superior decidir, nós vamos aplicar nas instâncias inferiores. Mas isso quando foram remetidos recursos representativos da controvérsia e o próprio Tribunal Superior mandou sobrestar. Aqui, a prova quis te confundir, porque não é caso de recurso repetitivo, é caso de
repercussão geral. Então, nós não vamos sobrestar. A letra A está errada, não vamos esperar a solução definitiva e não vamos sobrestar os processos na fase em que se encontrem e aguardar a solução definitiva. Nós vamos dar andamento. A pergunta é, nós vamos proferir sentença após julgamento do mérito do recurso extraordinário em conformidade com a solução dada pelo STF? Não existe qualquer obrigatoriedade de um magistrado apreciar o caso conforme o STF. Dar andamento regular aos processos, inclusive proferindo sentença, independentemente da solução de repercussão geral pelo STF, aí sim, isso aqui equivale. E por fim, dar prosseguimento regular aos processos dos juizados especiais federais, pois contra os acórdãos de suas turmas recursais não é possível a interposição do recurso extraordinário. Isso aqui é para saber se você conhece o artigo 102, inciso 3 da Constituição. O artigo 102, inciso 3 da Constituição, diz que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar em recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância. Pergunto, a turma recursal não tem como última instância os juizados especiais federais? Sim. Cabe recurso extraordinário? Em tese, sim. Só que para um recurso extraordinário ser admitido, além de preencher os 8 requisitos, nós vamos ter também que preencher o requisito da repercussão geral. Continuando então as questões sobre recursos. Temos mais 3 itens aqui para aproveitarmos. Vejamos a próxima questão. Prova de 2013 da Telebrás, especialista em gestão de telecomunicações, advogados. Tá assim, prova para advogado, né? Portanto, uma questão que pedia o bacharelado. E aí perguntou assim: Arnaldo ajuizou ação de uso capião em desfavor de diversos demandados, que, embora constituíssem advogados distintos, demonstraram interesses comuns, negando a posse duradoura do autor. Julgado procedente o pedido, apenas um dos demandados recorreu. Nessa situação hipotética, o recurso interposto aproveita a todos os demandados. Certo ou errado? Certíssimo. E eu vou dizer para vocês por quê. Olhem só. Diz assim: Arnaldo ajuizou ação de uso capião em desfavor de diversos demandados. Se é, então, uma situação de litisconsórcio passivo, que, embora constituíssem advogados distintos, demonstraram, e aqui está a palavra-chave da questão, interesses comuns. Julgado procedente o pedido, apenas um dos demandados recorreu. Mas ele vai recorrer para continuar negando essa posse duradoura do autor. E aí vai dizer o artigo 509, que o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita. Por que nesse caso aproveita? Porque o interesse é comum. Se você tiver aí aberto o artigo 509, vai estar escrito assim: o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. O que seria o interesse distinto? Eu tenho o interesse de vencer a minha parte da demanda, você tem interesse em vencer a sua parte. Mesmo sendo litisconsortes, se eu interpuser um recurso, esse recurso se aproveitaria exclusivamente para mim. Mas, se nesse caso o nosso interesse é comum, o recurso que eu interponho se aproveita para você. Diz isso o artigo 509. Então, mesmo que um dos demandados recorra simplesmente, esse recurso se aproveita para os outros demandados que não recorreram. Artigo 509, item certo. Questão 4, prova do TJDFT de analista judiciário. No que se refere a provas e recursos, julgue os itens subsequentes. O juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença primeva estiver em conformidade com súmulas do Superior Tribunal de Justiça
ou do Supremo Tribunal Federal. Certinho. Isso é o que a gente chama de súmula impeditiva de recursos. O artigo 518, deixa eu anotar isso aqui para você. Artigo 518, em seu parágrafo, você vai ver aí que o artigo 518 tem 2 parágrafos, mas quem fala isso é o parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que o juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade com súmula do STJ ou do STF. E por que não vai receber esse recurso de apelação? Porque se a gente subir, vai chegar um momento em que essa súmula vai ser aplicada. É o que nós chamamos então de súmula impeditiva de recursos. É quase que a gente dizendo, vamos abrir o verbo? Vamos falar a verdade? Como diz o outro, né? Vamos falar sério? Não adianta a gente ficar discutindo quando a súmula é aplicada. Então, nessa hipótese, se o juiz aplicou a súmula e se a gente apelar, desculpem, e se a gente apelar, então, nesse caso, a apelação não será sequer admitida, ok? Muito bem. Letra não, desculpe. Questão 5 dessa mesma prova do TJDF, que vai dizer: no que se refere a provas e recursos, julgue os itens subsequentes. A parte que no prazo legal apresentar recurso autônomo poderá também interpor recurso adesivo. Não. Se a parte apresentou recurso autônomo, o que é o recurso autônomo? Saiu a publicação e no prazo do recurso ela interpôs o recurso cabível, então o recurso dela, vamos pensar num bom cenário, vai ser admitido e a parte contrária será intimada para as contrarrazões. A parte contrária, intimada para as contrarrazões, se tiver também sucumbido, ou seja, se tiver perdido também em parte, e não tiver interposto o recurso anterior, poderá agora, no prazo das contrarrazões, poderá apresentar o recurso adesivo. Isso é o que diz o artigo 500. Mas, se a parte interpôs recurso autônomo, está sendo intimada agora para apresentar contrarrazões, porque o outro polo também recorreu, já que a sucumbência é recíproca. E aí a gente fala, vou aproveitar, meu recurso não ficou muito bom, já que eu estou sendo intimada para responder o recurso do meu adversário, vou fazer um outro recurso e entrar com recurso adesivo. Não posso. O recurso adesivo, na letra do artigo 500 do Código de Processo Civil, só poderá ser interposto no caso de uma decisão em que tanto o autor quanto o réu são sucumbentes, ou seja, são em parte perdedores, mas em parte vencedores, se a sucumbência é recíproca e apenas uma das partes apresentou recurso. A outra, que não recorreu, no prazo de resposta, poderá, além das contrarrazões, apresentar o recurso adesivo. Lembre-se que o recurso adesivo tem total dependência do recurso principal, de modo que se o recurso principal não for admitido, o recurso adesivo também não será. Muito obrigada, então, espero que vocês tenham gostado dessa parte em que conversamos sobre recursos e nós vamos continuar estudando outros temas do processo civil. Bons estudos, força, coragem e até lá!